A gente meditar na palavra de Deus, eu quero agradecer àqueles que estão conosco pela primeira vez, que vocês voltem outras vezes para ouvir a palavra do Senhor. Também quero fazer um convite para o nosso retiro, nosso acampamento espiritual, que vai acontecer no dia 3 e 4 de março, lá na chácara da igreja. Então, como o mundo aí comemora o carnaval, nós vamos nos retirar do mundo e vamos para lá, para um momento muito especial de louvor, de meditação, de dinâmicas. Vai ter muito banho de rio, vai ter muita coisa boa, esportes. Então aí crianças, adolescentes, jovens, adultos. E você que é adulto, que já passou dos 40, como eu, chegando aos 50, 60, você é mais do que bem-vindo. Ah, mas eu não vou sair da minha casa para dormir lá. Dá um jeito, é só um dia, é só um acampamento. Ou se você quiser ficar até meia-noite lá, depois você volta para casa e vai lá na terça-feira. Mas eu preciso que você confirme comigo. Mande seu nome. Tantas pessoas vão no acampamento para a gente preparar as refeições. Então, acampamento de carnaval, leiam o livro de Daniel, do capítulo 1 até o capítulo 6, porque vai ter uma gincana lá do livro de Daniel. E neste ano, nós vamos ajudar 2 pastores. A gincana vai render pontos que serão transformados em reais ou em dólares, né? Porque eles estão fora do país. Nós vamos enviar um recurso para o pastor Osni Ferreira, que trabalha resgatando crianças, plantando igrejas no Oriente Médio. Então ele já mandou o material dele, e também o pastor Wilton, que está plantando uma igreja na Argentina, lá em Buenos Aires. Então esses 2 pastores já vão orando por eles, que estarão sendo abençoados aí com a nossa programação. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo 3. Nós vamos ler hoje Samuel 3, mas a nossa meditação vai abranger o capítulo 4 também. 1 Samuel, capítulo de número 3. Nós estamos meditando nesse livro já há alguns dias. 1 Samuel, capítulo 3. Vamos ler o capítulo todo. Fique atento aí, são 21 versículos, e a palavra do Senhor diz assim: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel, terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual tudo o que a ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à tua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com ofertas de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor,
porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: o que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que ele te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel era confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali, a Samuel. Amém. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra nessa noite. Na semana passada, meus irmãos, nós vimos que a situação de Israel não era boa. Eles não tinham rei. Quem julgava era o sacerdote, que também era o juiz, mas uma corrupção tomou conta de todo o povo. E principalmente a corrupção atingiu a religião, porque os sacerdotes, os filhos de Eli, eles se tornaram depravados. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles foram sacerdotes corruptos, depravados, sem nenhum temor de Deus. Nós vimos que eles buscavam seus próprios interesses. A carne que era para ser queimada para o Senhor no sacrifício, eles pediam para fazer um churrasco para eles. Eles roubavam do próprio Deus. Eles não tinham nenhum temor de Deus, não ouviam repreensão, não ouviam nenhuma disciplina. E Deus os ameaçou de punição. Então o cenário que Samuel cresceu era este, de extrema corrupção. Não muito diferente do nosso mundo hoje. Quando você olha para o mundo à sua volta, o que você vê? Nós vemos pecado, falta de educação, nós vemos falta de honra, nós vemos injustiças por toda parte, e aí nós ficamos preocupados, e nós oramos agora por essa criança, e muita gente tem me dito: eu não quero ter filhos, porque é muito ruim colocar filhos nesse mundo. Mas eu quero dar para você uma palavra de esperança, se você tem medo do que vai acontecer com o teu filho. Deus vai preservar os nossos filhos. O mundo à nossa volta pode estar completamente dominado pelo mal, mas Deus vai preservar. Ele fez isso com Samuel. Veja que Samuel tinha tudo para se entregar ao mesmo pecado dos filhos de Eli. Ele tinha tudo para aprender, porque a gente aprende vendo o que as pessoas fazem. Mas Deus preservou Samuel. Então, calma o coração, acalma o teu coração. Deus vai preservar os teus filhos. Mande para a escola, mande que eles estudem. Não tenha medo. Não tenha medo de preparar os seus filhos para viverem nesse mundo. Mas alerte seus filhos, dizendo que eles são do Senhor, de que eles estão aqui com uma missão. Ore pelos seus filhos. Leia a palavra. Traga seus filhos à igreja. Faça com que ele cresça perto de pessoas que buscam e temem ao Senhor. Mas a promessa do Senhor é clara: o Senhor vai preservar a nossa casa. O mundo não vai dominar a nossa casa. Os valores, as ideologias do mundo não vão entrar na nossa casa. Porque existe uma barreira de oração, de palavra e da proteção do Senhor. Creia nisso, creia nessa verdade. Mas uma pergunta que surge, meus irmãos, é como que o povo de Deus chegou nesse ponto? Por que eles foram se corrompendo? Por que eles foram se afastando de maneira tão rápida do Senhor? A mesma pergunta nós fazemos: o que está acontecendo com a nossa casa? Vamos esquecer o mundo, mas vamos pensar na nossa família. Talvez às vezes você olhe para a sua família e fale assim: esse menino não tem jeito, essa menina não tem jeito, eu fiz tudo o que podia, mas ele está teimoso, obstinado no seu coração em continuar no pecado, ele não quer buscar o Senhor. E você olha: será que tem esperança para essa pessoa? Talvez o casamento, e você fala assim: meu casamento está ruim, o meu trabalho está ruim, talvez você não está bem. Uma depressão, uma tristeza tomou conta do seu coração, e você pergunta: tem esperança? O que eu posso fazer para melhorar essa situação? Saiba que hoje nós vamos ouvir uma palavra que vai animar o nosso coração. Há esperança. Tem esperança. Quando que essa esperança vem?
Essa esperança vem quando nós entendemos que Deus está sentado no trono. Essa semana, na quarta-feira, Lucinei compartilhou uma mensagem lá no grupo da igreja, que dizia, que falava do Salmo 103, e o Salmo 103 fala assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Deus está sentado no trono. Sabe o que quer dizer? Ele governa. Ele não perdeu o controle. Você pode repetir essa frase? Deus está sentado no trono? Vamos lá? Deus está sentado no trono. Nada vai escapar do controle dele. Ele vai cuidar dos detalhes da nossa vida. Ele vai cuidar das necessidades básicas. Ele vai preservar filhos. Ele vai preservar seu casamento. Ele vai preservar suas finanças, mesmo que o caos econômico se estabeleça no país. O ovo está subindo, a carne subiu, o café está subindo, o combustível está subindo. Você fala, e agora? O que será de nós? Você fala, calma, Deus está no trono. Quem manda no país não está em Brasília, mas quem manda no Brasil é o Senhor que está sentado no trono. Os homens vêm e vão, Deus levanta reis, Deus levanta presidentes, o poder troca de mão, mas o Senhor continua o mesmo. Então nós temos que ouvir o Senhor falar, temos que abrir o nosso coração para deixar Deus falar, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite, a necessidade de ouvir a voz do Senhor. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Mas a gente se pergunta, como que o povo de Deus se corrompeu? Como que o povo de Deus chegou nesse ponto? Sabe por quê, meus irmãos? A primeira ideia, eles pararam de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. O primeiro ponto diz que eles falharam em ouvir a voz de Deus. Quer ver só? Veja o versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Agora preste atenção, naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Olha o que é. Como que era a palavra? Rara. Acontecia de vez em quando. E as visões não eram frequentes. Deus não estava falando com o seu povo. Mas aí você pode perguntar, mas a culpa talvez não seja de Deus, não seja do povo, seja de Deus, porque é Deus que não está falando. Mas preste atenção nisso aqui. O versículo 1 diz que a palavra do Senhor era rara, as visões não eram frequentes, e a Bíblia estava num processo de formação. Nesse tempo, eles só tinham 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só os 5 primeiros livros da Bíblia. A Bíblia também não era muito fácil de ter acesso. Pouca gente sabia ler. Nem todo mundo dominava a leitura para poder ler esses textos da lei. Então, Deus parou de falar com o seu povo. Mas por que Deus parou de falar com o seu povo? E uma resposta lógica pode ser: porque o povo perdeu o interesse em ouvir a voz de Deus. Então dá uma resposta aqui. Por que Deus parou de falar com o seu povo? Não dava mais palavra, não dava mais visão. Porque o povo perdeu o interesse em ouvir a voz de Deus. Deus não gosta de falar sozinho. A Bíblia diz que Ele quer ser buscado. Nós lemos aqui: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Malaquias 3, Deus convida o povo: voltem para mim e eu voltarei para vocês. Venham primeiro, que depois eu vou até vocês. Em outras palavras, Deus está chamando você para ouvir a sua voz. Mas quando você fala, não quero ouvir a voz de Deus, não quero ler a Bíblia, não quero ir à igreja, Deus fala, então tá bom, se você não quer, eu paro de falar também. Você gosta de falar com alguém, só você falar e a pessoa não te responder? Você entra no lugar, puxa assunto. E eu, quando chego no lugar, eu gosto de puxar assunto com as pessoas. Aí eu puxo assunto. A pessoa só fala assim, aham. E continua no celular. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele não quer falar comigo. Então eu procuro outra pessoa, mas eu não vou insistir, porque ele não quer falar. Mas quando ele fala, aliás, ele já vem olhando, e você mexe com o assunto, está chovendo muito, está muito quente, e o preço das coisas, e ele vem, ele quer falar, aí estabelece um diálogo. Portanto, Deus quer falar com você, mas quando você não ouve a voz dele,
quando você não faz questão de ouvir a voz dele, você não lê Bíblia, você não vai à igreja, você não ouve nada de Deus, ele simplesmente para de falar. Então a falta de interesse em ouvir a voz de Deus foi a causa dessa escassez de palavra. Ficou rara a palavra, de vez em quando que acontecia a palavra. Alguém aqui já teve experiência de encontrar um estrangeiro? Alguém que não fala a sua língua? Aqui na igreja, nós já recebemos, graças a Deus, vários missionários que não falam nada de português. Um deles ficou na nossa casa. Aliás, 2 ficaram em casa. A Patrícia nos socorria de vez em quando, mas quando ela ia embora, a gente ficava ao léu com eles. E se não fosse Google Tradutor, essas coisas, a gente estava enrolado. E sabe o que acontece? A minha experiência com os estrangeiros é assim. O meu inglês é muito ruim, muito pequeno, muito fraco. E quando o estrangeiro chega, ele está com medo. Quando o estrangeiro chegar perto de você, seja ele americano, seja ele europeu, da África, da Ásia, qualquer lugar do mundo, ele está num país estranho. E ele quer que alguém entenda ele. E aí, se você não fala com ele, o que acontece? No meu inglês muito ruim, eu falo algumas palavras. Ele brilha o olho. Quando eu cumprimento ele, eu falo, um prazer conhecer você. Em inglês. E ele fala, você fala. E ele fala, e aí eu paro de falar. Sabe o que acontece? É rapidinho, ele se cala. Porque eu não estou entendendo o que ele está falando. Assim é o Senhor. Ele fala com você, você não quer ouvir a voz dele, ele também para de falar. Então por que Deus não está falando com você? Por que você não está ouvindo mais a voz de Deus? Uma resposta bem simples, é porque você está lendo a Bíblia muito pouco. É porque você não está dando atenção à palavra do Senhor. Porque quando você lê a palavra, o Pai fala com você, e aí você ora, e você estabelece um diálogo, ele fala comigo, e eu falo com ele em oração. O problema é que só a gente está falando. E nós estamos falando só quando nós precisamos de alguma coisa. Nós pedimos, Senhor, me ajude no trabalho, Senhor, me ajude com os meus filhos, me ajude com a minha esposa, me ajude com o marido, Senhor, resolve esse problema para mim, Deus está difícil, e nós falamos, mas nós não estamos mais ouvindo a voz dele. É a mesma coisa, eu falei hoje pela manhã, é aquele filho que se casou e nunca mais vai visitar o pai e a mãe, mas quando acaba o dinheiro, ele liga, e o pai já sabe, quando toca o telefone e está lá, filho, ele já mostra para a mãe, fala assim, tá ligando de novo, vamos ver quantos vão pedir? Aí, oi pai, oi, é o seguinte, acabou o gás aqui, ainda tem mês, e o gás acabou. Tem como me ajudar com alguma coisa? A energia veio muito cara, o neném ficou doente, tivemos que comprar fralda, tivemos que comprar, tá difícil. Aí o pai, tá bom, vou mandar, quando você precisa, e manda, nem empresta, doa, leva. E você vai mantendo. Mas ele fica uma semana, 2, um mês. Não liga para você. Ele só pede. É a mesma coisa quando nós só oramos ao Senhor para pedir que Ele resolva um problema nosso. Para que Ele intervenha numa situação difícil que às vezes nós mesmos nos metemos. Nós mesmos criamos uma confusão e aí falamos, Deus me ajude. Ó Senhor Todo-Poderoso, vem na minha vida. Então, veja só. Ouça a voz de Deus. Tire tempo para a igreja, para a palavra, para ler a Bíblia, para meditar na palavra. Deus tem falado ao nosso coração nesse ano, e eu creio que a palavra mais que tem incomodado é intimidade. Esse ano é o ano de buscar intimidade com o Senhor. Fale com Ele em oração, mas ouça a voz dEle pela palavra. Amém, meus irmãos? Por que então que estava acontecendo isso com o povo? Porque o povo parou de ouvir a palavra. Se eles pararam de ouvir a palavra, automaticamente Deus parou de falar, porque não havia interesse. Você fica falando com alguém que não quer ouvir? Simplesmente você para, você vai fazer outra coisa. Mas acontece uma outra questão aqui. Por que o povo de Deus chegou nesse ponto? Porque faltou intimidade com Deus. O versículo 8 diz o seguinte, olha só que interessante. A cena aqui, você entendeu? Samuel era pequeno, era uma criança ainda, e foi dormir. Deitou. Eli já era velho,
o texto diz que o olho já estava escuro e foi dormir também. Aí Samuel escutou uma voz: Samuel, Samuel. Ele acordou, pensou que era o Eli e foi lá falar com o profeta. O senhor me chamou? Falou: não te chamei, volte a deitar. Samuel deitou e a voz de novo falou: Samuel, Samuel. Ele pensou que era o Eli que estava chamando. Voltou de novo lá: o senhor me chamou? Eis-me aqui. Não te chamei, volta a deitar. Terceira vez, Deus chamou de novo: Samuel, Samuel. Ele voltou lá, o senhor me chamou, eu ouvi o senhor me chamando. Falou: não fui eu. Mas aí ele entendeu. Pode ser Deus falando com você. Quando a voz falar, você diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus falou de novo, a quarta vez: Samuel, Samuel. Ele falou: fala, porque o teu servo ouve. E Deus falou com ele. Agora, quem ouviu essa voz? Só Samuel. Como que Deus fala? Para você ouvir alguma coisa, você precisa do quê? De um aparelho auditivo, de ouvido. Você precisa de um sistema auditivo. A sua orelha capta e ela tem esse formato assim, como se fosse uma parabólica, uma antena. Capta o som, essas curvinhas aqui fazem o som entrar, e aí entra lá no seu cérebro, por todo o mecanismo que é perfeito da audição, como tudo no nosso corpo. Agora, quando Deus quer falar, Ele não usa o ouvido, Ele já entra direto no cérebro. E você escuta como se estivesse ouvindo. Por isso que Samuel achou que era Eli chamando, mas você escuta diretamente na sua cabeça. Você não está ouvindo vozes, é Deus falando com você. A visão é a mesma coisa. Para você ver alguma coisa, você precisa dos olhos que vão captar a imagem e levar para o cérebro. Deus já acessa o cérebro direto e já coloca a imagem lá na sua cabeça e você tem uma visão. Deus funciona desse jeito, trabalha dessa forma. Mas aí o que acontece? Quando Eli percebeu que era Deus querendo falar com ele, falou: é o Senhor, fala que o teu servo ouve. Perceba que a falta de interesse em ouvir a palavra levou a um problema, a falta de intimidade com Deus. Se nós não ouvimos a voz do Senhor, também nós não temos prazer nenhum em falar com Ele, e vamos perdendo a intimidade com o Senhor. Eli sabia que Deus falava, e ele provavelmente já tinha ouvido a voz de Deus, mas ele, veja só, Deus não falou com ele, porque talvez há muito tempo Eli não estava ouvindo a voz de Deus. Ele parou de falar com o Senhor, quebrou o diálogo. E sabe por que a gente sabe disso? Porque Eli aceitou o pecado dos filhos. Os filhos dele, os dois sacerdotes, tinham relações sexuais com as mulheres em frente do templo. Eles pegavam a comida que era para o Senhor, o sacrifício que era para o Senhor, e comiam. Eles não honravam o Senhor, e Eli simplesmente deixou que isso acontecesse. Deus parou de falar com ele, mas ele sabia que Deus falava. Então, o fato do versículo 8 falar: é o Senhor, deixa que ele fale com você, mostra que Eli sabia o que era intimidade, mas fazia muito tempo que ele não ouvia a voz de Deus. Eu pergunto a você: faz quanto tempo que você não ouve a voz de Deus? Quanto tempo faz que você não se alegra do Senhor? Quanto tempo faz que você não tem prazer em ler a Bíblia, em orar, em vir para a igreja? Ou quanto tempo faz que você não fala de Jesus para alguém? Eli ficou nessa situação, envelheceu sem intimidade com o Senhor. Que coisa triste. É uma coisa mais triste você envelhecer e perder a intimidade com o Senhor. Muita gente diz: eu quero envelhecer com saúde, por isso estou fazendo academia. Ou eu quero criar uma reserva, um pé de meia, para que quando eu envelhecer eu fique tranquilo na minha aposentadoria. Mas diante de tudo isso, a coisa mais importante é assim: eu quero envelhecer, mas eu quero que Deus continue falando comigo. Amém, meus irmãos? Ele perdeu essa intimidade. Não perca a intimidade com o Senhor. Ele sabia que Deus falava. O Salmo 25 diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Abraão tinha intimidade com Deus. Deus falava com ele. Porque sabe o que Abraão fazia? Aonde ele ia, ele amontoava pedras, matava um carneiro e fazia um altar ao Senhor.
Aonde Abraão ia, ele fazia um culto ao Senhor. Você que mora no sítio, você tem o costume de orar no seu sítio? Faz isso. Você vai lá no canto, ora, abençoa seus animais, sua plantação. Você precisa fazer isso, consagrar ao Senhor. Você ora pela sua casa. O Sidney e eu temos o costume de orar pelos meninos. Desde pequeno a gente orava pelas crianças. Eles iam dormir, a gente ia lá no quarto, colocava a mão na cabeça, orava por eles, orava para que Deus tivesse misericórdia, para que Deus livrasse. De vez em quando o problema surge, a gente dá uma de doido no Senhor. Os vizinhos devem ficar olhando, falando, o que estão fazendo? A gente começa a dar a volta em redor da casa. Eu falei, eu vou orar, eu vou dar 7 voltas aqui orando. Senhor, essa casa é do Senhor, o inimigo não vai destruir. A gente ora, trabalha a mesma coisa, não é superstição não. Se for preciso orar 20 vezes, 20 voltas, a gente vai ficar a noite inteira dando volta. Tem noite que a gente fala assim, nós não vamos dormir essa noite, vamos ficar em vigília de oração. Nós passamos a madrugada em oração. E não é para nossa glória não, meus irmãos. Nós estamos fazendo mais que obrigação. Eu estou compartilhando com você, para você seguir esse exemplo de santa loucura. Ore para os seus filhos. Você acha muito? Conheço uma mulher de pastor que já veio aqui inclusive pregar. Ela falou assim, a minha esposa pega a roupa íntima das crianças e ela ora em cima da roupa íntima. Senhor, isso aqui está protegendo os órgãos sexuais dos meus filhos e eu estou entregando ao Senhor. Ela ora pela roupa que eles vestem. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Faça isso. Ele perdeu a intimidade com o Senhor, mas ele sabia que Deus falava. Abraão tinha intimidade com o Senhor, Moisés tinha intimidade com o Senhor, a ponto de Deus chamá-lo de amigo. Jesus tinha intimidade com o Senhor, e ele falou, entra no teu quarto, fecha a porta, e fala com o teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Meus irmãos, quarto é lugar do quê? Intimidade. Você é casado com a sua esposa, com o seu marido, a intimidade ali, mas também é ali que Deus quer estar. Ore no quarto. Ele não fala, tu entra, faz um lugar na sua casa, faz um oratório, faz um altar. Não, ele fala, entra no quarto. É lá que eu quero ter intimidade com você. Fale com o Senhor. Quando nós tiramos um tempo para ouvir a voz de Deus, falar com Ele, Ele começa a se revelar a nós e nós começamos a ter intimidade com Ele. Então a falta de ouvir a voz de Deus leva ao quê? O desinteresse em ouvir a voz de Deus leva à falta de intimidade. Se leva à falta de intimidade, sabe o que nós nos tornamos? Negligentes. E começamos a prevaricar. O que a negligência e a prevaricação fizeram aqui? Deus fala a Samuel, eu vou fazer um negócio na casa de Eli. Veja o versículo 13. Porque eu já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Presta atenção, Eli conhecia e bem a iniquidade dos seus filhos. Eli bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, miseráveis, inúteis, e ele não os repreendeu. Sabe o que é isso? Negligência. Quando você não tem interesse em ouvir a voz de Deus, quando você perde a intimidade com Deus, você se torna um pai negligente, um marido negligente, uma esposa negligente, uma mãe negligente, um filho negligente, um profissional negligente. Você começa a desvalorizar as coisas. Você não faz o que devia fazer. É interessante que a voz, quando você está atento à voz de Deus, essa voz de Deus leva você a ter intimidade com Deus e você se torna um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida. Tudo que você faz é abençoado. Sabe por quê? A Bíblia diz que o Senhor tem prazer em abençoar as obras das nossas mãos. Receba essa promessa. Mas é ouvindo a voz de Deus, tendo intimidade com Ele. Eli se tornou negligente e prevaricou. A prevaricação é quando você descobre um erro, mas você não faz nada. É quando você acoberta. E nós já vimos semana passada que ele cobrou dos meninos pouca coisa. Ah, meus filhos, vocês estão errados. Mas o Deuteronômio 18 dizia que ele tinha que oferecer uma denúncia, chegar para os juízes e falar, meu filho
é dissoluto, beberrão, depravado, devasso, não trabalha, eu estou entregando para os juízes, estou entregando para vocês. E o que os juízes deveriam fazer? Apedrejá-lo. No Antigo Testamento, conta isso para o seu filho. Quando o seu filho estiver meio rebeldinho, com a asinha em pé, querendo cantar de galo, trocando a voz, achando que é homem da casa, você fala assim: vem cá, menino, vamos ler a palavra, vou contar uma historinha para você. Dessa vez não é uma historinha de Davi, não é do dilúvio. Lê aqui Deuteronômio 18. Vê lá. Se o filho não obedece, a lei mandava matá-lo. Nós não estamos debaixo da lei. Dessa você escapou. Eu não vou te matar. E por favor, não tenha nessa ideia. Mas diga assim: eu estou entregando você para o Senhor. Porque Ele me deu. Você é herança do Senhor. Mas você não está reagindo como filho de Deus. Estou entregando você de volta. Agora é você e Ele. E você vai encontrar com Ele. Entregue o seu filho para o Senhor. O que aconteceu aqui foi que Eli soube do problema, mas foi negligente e não fez nada. Prevaricou. Veja a sequência de fatos que fizeram a voz de Deus parar, a voz de Deus se calar. Não havia interesse em ouvir a voz, não havia intimidade com Deus. E quando os pecados se tornavam evidentes, nada foi feito. Mas há uma esperança. Sabe qual que é a esperança? Deus falou com Samuel. Nós temos aqui 3 situações ruins, sem interesse em ouvir a voz de Deus, sem intimidade, negligentes, prevaricadores. Mas a quarta lição, meus irmãos, é que Deus fala com quem Ele quer. Você pode repetir essa frase? Vamos lá, número 4, vou todos juntos. Deus fala com quem Ele quer. E escolheu um menino. Veja que o velho Eli não ouviu a voz de Deus. Já vimos por quê. Ele escolheu um menino e falou com esse menino. Deus fala com quem Ele quer. Meus irmãos, certa vez Deus usou uma jumenta para falar. Ele está me usando para falar com vocês. Olha que coisa engraçada. Se Ele usou uma jumenta, Ele pode me usar para falar com você. Porque Ele fala com quem Ele quer e do jeito que Ele quer. Ele escolheu uma criança. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Deus pode falar com um jovem, com um adolescente, com uma criança. Deus pode usar qualquer pessoa, um iletrado. Deus pode usar alguém que não sabe nem ler para levantar uma palavra, para nos animar, para nos encorajar e para nos confrontar e para nos chegar perto do Senhor. Então Deus fala com quem Ele quer. Ele não leva em conta a idade. Aqui nós temos um contraste. No versículo 1 diz que Samuel era jovem, e no versículo 2 diz que Eli era velho e não enxergava bem. O que nós aprendemos aqui? Eli envelheceu, perdeu a voz de Deus. Samuel, jovem, está aprendendo a ouvir a voz de Deus. Então, veja que nós temos que estar abertos, porque Deus pode falar com você. E eu creio que Ele está falando com você nessa noite. E você leva uma palavra para o teu coração, uma palavra que anima o teu coração. É possível sermos preservados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor, mesmo que ao nosso redor tudo esteja caótico. Deus pode preservar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, o nosso casamento. Mas o que acontece aqui? Deus fala com quem Ele quer e como nós devemos nos portar. É a quinta lição. Devemos ser submissos à sua voz. Fala, que o teu servo ouve. Pode falar, Senhor. Nós vemos aqui o coração de Samuel obediente, submisso ao Senhor. Sabe o que acontece quando você não é submisso à palavra? Você se torna seletivo de Bíblia. Você pega alguns textos e fala assim: nossa, gostei disso aqui, é para mim, é promessa, e traz para cá. Gostei desse outro, traz para cá. Aí você tem uma encrenca com um parente seu. Alguém fez uma coisa muito ruim para você. Aí você chega naquele texto que fala assim: se alguém fez mal a você, perdoai. Perdoe. Aí você fala: isso aqui eu não vou fazer não. E eu tiro. E eu começo a ficar seletivo. Eu começo a cortar alguns textos da Bíblia que não me agradam para não colocar em prática. E eu só fico com aqueles
que me interessa. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Venha. Mas quando o texto fala, mude de vida, perdoe, suporte uns aos outros, não fale, se cale, ore pelos inimigos. Fala, não, isso aqui não dá não, Senhor. E eu vou recortando, retirando esses textos que me confrontam para ficar somente com as promessas para o meu coração. Nós precisamos ser submissos à palavra em tudo que ela fala. Nós cremos, os reformadores trouxeram dois conceitos importantes. Quando a reforma começou, o que eles trouxeram para a igreja? Que a igreja tinha se esquecido desse princípio. A Bíblia. Sabe o que eles falaram? Só a Escritura. Ou no latim, sola Scriptura. A igreja precisa da Bíblia, só a Bíblia. Mas também, eles falam um outro conceito que a gente esquece um pouco, chama tota Escritura. Sabe o que é tota Escritura? Toda a Escritura. Só a Bíblia e toda a Bíblia. Só a Bíblia e toda a Bíblia. Não recorte textos da palavra que te interessam. Fique com toda a Escritura, porque nós precisamos de submissão à palavra do Senhor. Samuel era submisso. Ele ouviu dizendo, fala, Senhor. E Deus falou com ele, não só dessa vez, mas em outras vezes. E sabe o que ele nos ensina por último? A sexta lição, meus irmãos. Nós devemos nos colocar à disposição do Senhor. É o sexto aspecto. Você precisa colocar-se à disposição do Senhor. Como que ele fala? Versículo 10. Fala, Senhor. Teu servo está ouvindo. Eu estou à tua disposição. Porque uma coisa é você ouvir. A palavra disposição, ela me lembra de uma outra palavra. Ela é raiz de uma outra palavra. Disposto. Você, por exemplo, chama seu filho. E você sai de casa e fala assim, estou deixando o feijão no fogo, daqui a meia hora você desliga, e se ele tem lá vamos pensar que ele tem uns 12, 13 anos, já é adolescente. Daqui a meia hora você desliga. Tira o lixo, porque o lixeiro passa daqui a pouco. E se você não tirar o lixo hoje, é só daqui a 2 dias e vai ficar complicado. Então você vai desligar o feijão, você vai tirar o lixo e também lavar a louça do café. Lá pelas 10 eu volto para fazer o almoço. É a rotina da sua casa, não é? Quando você chega, ele ouviu a sua voz? Sim. Ele pode até ser submisso, mas ele não estava disposto a ouvir a voz do Senhor. Ele não estava disposto. Tanto é que ele não fez. Quando você chegou, o feijão queimou, ele não lavou a louça e o lixeiro passou. E você fala, o que aconteceu aqui? Você não fez o que eu pedi para você fazer. Olha como isso é sério, meus irmãos. Nós, diante do Senhor, às vezes somos como adolescentes rebeldes e mimados, que ouvem, mas não colocam em prática. O meu desejo é que você seja alguém que ouve, que se submete e diz, o Senhor pediu, aqui está, eu estou me dispondo ao Senhor. Fique à disposição do Senhor. O que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor pedir, eu vou fazer, para a glória do teu nome. Ouça, seja submisso à voz do Senhor. Então o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, nesses 6 aspectos, é que a palavra se tornou rara, porque o povo não estava disposto a ouvir. Deus parou de falar. Deus quer falar com você. E Ele vai tentar uma vez, 2 vezes, vai te chamar, vai te acordar para você ler a Bíblia, vai chamar para ver a igreja. Vai usar uma doença às vezes para chamar a sua atenção. Mas quando você vira as costas, endurece o coração, Ele vai parando de falar. A pior tragédia que alguém pode receber não é ficar doente, não é ficar sozinho, não é ser repudiado no divórcio, não é nem morrer. A pior tragédia que pode acontecer é quando Deus para de falar com alguém. É quando Deus não incomoda mais o coração. E a pessoa se entrega ao seu próprio estilo de vida e se esquece do Senhor. Isso leva a pessoa a perder intimidade com o Senhor. O meu desejo é que você volte a ter intimidade com o Senhor. Vamos fazer um alvo para esse ano? Fevereiro está terminando. Vamos começar março em intimidade. Aliás, amanhã.
24 de fevereiro, comece em intimidade com o Senhor. Tire um tempo para orar. Ajoelhe no pé da cama. Ore pela sua casa. Chega no trabalho, a primeira coisa, ore. Ore pelas coisas que você tem. Entregue ao Senhor. Busque intimidade com o Senhor. Cuidado para você não ser negligente com as coisas estranhas e absurdas que estão acontecendo, às vezes, na sua casa. Cuidado com o que os teus filhos estão vendo, o que está entrando na sua casa, com os amigos, as amizades. Não seja negligente e nem prevarique. Pelo contrário, tome atitudes. Não seja prevaricador. Saiba que Deus fala o que Ele quer. Ele está falando com você nessa noite. E você veio aqui e Deus está falando com você para que algo mude na sua vida. Seja submissa à palavra e diga assim: Senhor, eu estou à tua disposição. Se você está à disposição do Senhor, se você quer ouvir a voz, quer ter intimidade com Ele, quer fazer o que tem que ser feito, quer buscar o Senhor em primeiro lugar, eu convido você a ficar em pé para nós orarmos. Diga: Senhor, eu quero voltar para casa com a tua voz no meu coração e com uma disposição de mudar a minha vida e de fazer tudo que agrada a tua vontade. Vamos orar. Entrega a sua vida ao Senhor e diga: Pai, continua falando ao meu coração, não só aqui no culto, mas em casa quando eu voltar, amanhã no trabalho, nas atividades rotineiras da vida, que o Senhor continue falando no meu coração. Quero ouvir tua voz, quero ter intimidade com o Senhor, quero fazer o que tem que ser feito, quero ser submisso à tua palavra e quero estar disposto a obedecer essa palavra. Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe a esse lugar nesta noite. Te louvamos porque o Senhor, mais uma vez, nos deu misericórdia, nos tratou com misericórdia, para podermos ouvir a tua voz através da tua palavra. Te agradecemos pela vida de cada pessoa que está aqui, porque o Senhor ama cada um dos teus filhos. E o Senhor tem um projeto para cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite. Eu peço que o Senhor abençoe esta vida, Senhor. Esses meus irmãos, abençoe com a tua força, com o teu poder, com a tua graça. Abençoe com a tua palavra, que o teu Espírito Santo comece a fazer uma mudança no casamento, no trabalho, no relacionamento com os filhos. Que o teu Espírito Santo comece a fazer uma mudança na mente e no coração da tua igreja. Anima os desanimados, cura os enfermos, Senhor. Mas, sobretudo, dá para nós o desejo de ouvir a tua voz e de obedecermos, de reagirmos positivamente à tua palavra. Fica com o teu povo, Senhor. Abençoa a tua igreja reunida aqui. Abençoa todas as nossas atividades dessa semana. Nós entregamos tudo ao Senhor, louvando e agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com a igreja do Senhor, reunida aqui nesta noite, hoje e para todo sempre. Amém. Amanhã começa a nossa semana de oração. Fevereiro já terminou, não tem grupo familiar. Espero vocês para a gente orar aqui de segunda a sexta. Que Deus os abençoe ricamente.